nesta terra de Santo Antônio do Monte, incubadora de talentos, de povo destemido de luta, colecionadores de conquistas sabiamente lutadas, é também berço de um homem virtuoso, que caminhando pela história, foi escrevendo a sua. Durante os últimos 40 anos, Dr. Otaviano de Oliveira se debruçou a observar e pesquisar para conhecer a fundo a história dos personagens que, por laços familiares, estão ligados a ele. Estas pesquisas, que começaram no meio rural, na região onde ele cresceu, o levaram para além-mar, em busca de documentos, fotos e memórias. Otaviano de Oliveira é advogado e professor de formação, cooperativista autêntico e sempre atuante no meio educacional nas cidades de Lagoa da Prata e Santo Antônio do Monte. Ao se aproximar da conterrânea, amiga, professora e poetisa Maria Angélica, conhecida no mundo artístico como Bilá Bernardes, eles encontraram ainda mais ligações familiares e entusiasmo para avançar nas pesquisas documentais que envolvem a obra que agora será apresentada a vocês. Genealogia e História, um livro com 600 páginas, onde o leitor certamente irá se envolver e se deliciar com essa história e seus personagens. Eu sou Mônica Garcia, jornalista e escritora, diretora da revista Oficial Chique, e hoje eu estou tendo o prazer de estar aqui ao lado do Dr. Otaviano de Oliveira e da Bilá Bernardes, Maria Angélica, né? Maria Angélica. Bilá Bernardes, para a nossa entrevista em torno do livro Genealogia e História, de autoria do Dr. Otaviano de Oliveira e coautoria de Bilá Bernardes. Muitíssimo obrigada a vocês dois pelo prazer da oportunidade da gente apresentar em primeira mão uma obra tão robusta e tão rica como o livro Genealogia e História. Muito obrigada. Obrigado a você pelo prestígio que dá à obra e à nossa pessoa, né? Minha e da Maria Angélica, né, Maria Angélica? Ok, muito obrigada. Obrigada. Doutor Otaviano, a começar pelo senhor, foram 40 anos de pesquisa para que o senhor pudesse hoje apresentar aos familiares e amigos e ao mercado editorial uma obra tão robusta como é o livro Genealogia e História. Eu gostaria de ouvir do senhor qual foi o momento da sua decisão de iniciar o processo de produção deste livro e o que o motivou. Olha, eu posso dizer que o momento foi o da inauguração da Biblioteca Pública Bueno de Rivera, de iniciativa minha e concretizada pelo meu pai, Antônio Nestor. Então, a partir da inauguração, eu assumi um compromisso pessoal de que eu deveria fazer um esforço para deixar uma obra que falasse sobre a biblioteca, sobre Santo Antônio do Monte, minha família, minhas pessoas amigas como a Bilá, você. Então, a partir desse momento. Um compromisso assim, com a literatura também, né? Incentivo aos jovens. A partir de que momento o senhor teve a iniciativa, né, a brilhante iniciativa de convidar a Bilá Bernardes para participar, né, dessa obra? Como que foi esse processo, esse convite, esse envolvimento de vocês? Olha, em relação à produção da obra? Eu tive o prazer de conhecer mais diretamente a Maria Angélica. Eu me lembro dela criança, né? Mas no ano de 2006, 2006, né? Acho que sim. 2006, eu conheci a Maria Angélica, me encantei por ela e fizemos uma parceria afetiva e de trabalho, eu completando alguma coisa para ela. E ela
desprendida, habilidosa como eu sou fã do Bila Bernardes. Com certeza conheceu a obra então e vocês se envolveram em torno, né, dessa Do projeto. produção, né, do projeto. Na verdade, Mônica, eu tinha tido contato com algumas pesquisas aqui em Santo Antônio do Monte, dizendo que esse casarão tinha sido construído pelo pai do Magalhães Pinto. E as histórias de família nos diziam que o casarão sempre pertenceu à família e que o pai do Magalhães Pinto e a esposa tinham alugado para morar na parte de baixo para ela dar aulas. Então essa é a história da família. E o fato de colocar, inclusive assim falando, um casarão que é com, eu não sei te dar detalhes não, mas com caiação de leite, alguma coisa assim, algo que era importado, só pode ter sido construído por uma família de muitas posses. E aquilo mexeu com meus brios. E aí eu quis pesquisar o que a família contava. E a partir dessa pesquisa eu cheguei ao Heritage e comecei então a tentar descobrir quem realmente construiu esse chalé. Eu ainda não consegui não, mas eu cheguei à certidão, escritura do chalé de 1917, que o primeiro proprietário que eu consegui chegar foi o Francisco Guilherme da Silva Capanema, que era primo da minha avó. Ele vendeu para o padre Zeca, irmão da avó de Cota, que vendeu para o meu avô. Aí meu pai recebeu por herança. Então, foi o mais longe que eu consegui. Seu pai recebeu por herança uma parte e comprou as outras partes, né? Não, ele recebeu, foi dividido. Tia Tereza recebeu a casa de Belo Horizonte. Ah, sim. Papai recebeu o chalé com 10% do chalé pertencendo ao meu tio. Mas isso não vem ao caso agora, né? Entendi. E aí, o meu objetivo é contar a história verdadeira, seja verdadeira a versão que a prefeitura contou, seja a da minha família, mas eu quero chegar Na à verdade. história verdadeira, porque o que também me incomodou muito é que nem citou a família nesses livros que estavam indo para as escolas. Entendi. Não citou o tempo todo que nós moramos aqui. Tá? Então, aí eu fui pesquisando e consegui. Faltou parte da história, né? Faltou. Então, o meu objetivo, quando eu comecei a construir a genealogia, foi resgatar essa história do chalé. E aí, quando eu contei para o Taviano que eu estava fazendo isso, ele me mostrou que ele já tinha pronto, inclusive um quadro, né? Um quadro grande com a genealogia da família dele. Que maravilhoso. E quando nós Feito fomos... por esse moço que está aqui hoje. Dedé. Exato. Quando nós fomos olhar juntos, que eu vi que ele era tataraneto da Maria Silvânia Borges, eu falei assim, uai, eu também sou, e eu tenho foto dela. Foto de 1800 alguma coisa, né? 1856. Aquelas fotos do As primeiras fotos que surgiram no Brasil. E aí eu peguei a foto e escaneei e começamos a trabalhar juntos a partir daí. Entendi. E vocês, além de conterrâneos e amigos, são parentes também? Somos parentes, tanto pelo lado da Dona Zilá, quanto pelo lado do seu Antônio Nestor. Tanto pelo Honra lado pra mim, da né? minha mãe, Honra pra você. quanto pelo Pra lado do nós. meu pai. Então, assim, tem a família Oliveira e a família Borges, do lado da mamãe, e a família Batista e do capitão, né, João Batista dos Santos, do lado do meu pai. Então, e pelo lado da Dona Zilá. Entendi. E eu soube que vocês viajaram para a Europa, fizeram viagem para pesquisar em torno do livro, descobriram parentes também que fizeram história, né, no Brasil. Conta para nós essa passagem, como que foi? Eu vou pedir a Maria Angélica para falar em primeiro plano, porque na realidade a viagem que nós fizemos a Portugal, a gente procurou lá
né, descobrir alguma coisa que dissesse respeito aos personagens de Portugal que vieram para o Brasil, né? Fomos lá no túmulo do Vasco da Gama. do Camões, né, também, Camões, né? Vasco Do Camões. da Gama, Então a gente buscou pesquisar o máximo. Mas ainda voltando sobre a biblioteca, eu quero dizer o seguinte: a escolha do nome Bueno de Rivera atendeu a uma sugestão da Rejane, porque ele era um escritor e autor do primeiro roteiro de Belo Horizonte, o primeiro mapa, como é que chama aquilo, né? Calendário. Guia de rua. Guia de rua. Guia Rivera, que chamava. Então, em homenagem a ele, a gente pôs esse nome. Agora, não pode endeusar o Bueno de Rivera sem primeiro valorizar o trabalho daqueles que, na juventude, né? Eu, por exemplo, fundaram 26 a biblioteca, anos, que foi a fundamos segunda a biblioteca, não é? O Fundada em Minas Nestor, Gerais, é isso mesmo? a Maria de Lourdes, a Laurinda, a Yolanda, do Tonzinho, quem mais? A Leonor Tavares, que trabalhou um ano inteiro de graça, pedindo apoio para a biblioteca e trabalhando como secretária, atendendo os leitores. E aí, o senhor Leopoldino, por iniciativa e sugestão até, essa aqui talvez que a Maria Angélica nem saiba, do Dr. João Garcia, meu pai entrou com um projeto de lei para a criação da biblioteca pública. Ele fez isso por mim, vendo o meu esforço e sabendo que, para mim, eu como estudante não tinha condições de bancar a criação de uma biblioteca. Aí ele entrou com um projeto de lei e a biblioteca foi criada graças a esse projeto de lei, aprovado pelo senhor Leopoldino Luiz da Silva, Dino Luiz. Eu acho justa a homenagem a ele. Muito justa, justa, muito como justa. sendo o patrono da biblioteca. Lógico, não desconhecendo, acho que precisa sim essa história, né? de quem criou a biblioteca, do grupo de estudantes, de pessoas. E o livro Genealogia e História conta toda essa passagem. Essa história, conta. Fala do Bueno de Rivera, inclusive tem um texto muito bom da Elaine, fala da inauguração da biblioteca, tem um texto da Maria Luísa Castro falando sobre isso, e fala também o Otaviano contando um texto, contando a história dessa inauguração e o projeto do Sr. Antônio Nestor. Então, Genealogia e História, além de vocês dois que se debruçaram, se empenharam, né? Teve a colaboração de mais pessoas. Teve a colaboração, de outras pessoas que conheciam, que tinham vivido essa história, e também de todos os filhos do seu Antônio Nestor. Cada um, isso foi uma ideia minha, né? Foi ideia sua. Eu pedi que cada um escrevesse uma lembrança muito particular do seu Antônio Nestor e da dona Zilar. Então, cada um escreveu a sua história. Então, o livro se inicia com essas histórias que são familiares. E quem são eles? Me conta. A Didi, né, que é a Domitildes. O Otaviano, o Antônio Nestor, que tem o mesmo nome do pai. O Altivo, muito resistente para escrever, né? O Altivo, mas escreveu. Ele é muito interessante, muito espontâneo, sabe? Usando uma linguagem oral no texto que eu fiz questão de conservar. E a Lia, a Lena e o Paulo. São muitos filhos. E cada um com uma história específica. Agora, o lugar de pesquisa são os mais variados possíveis. Você falou aí da gente ir a Portugal. Não é verdade? É verdade. A fonte principal está lá, né? Depois aqui nos cartórios de Santo Antônio do Monte, não sei se você sabe, mas o registro de nascimento das pessoas só aconteceu a partir do ano de 1891, com a criação do registro civil obrigatório. Antes as pessoas eram registradas nas igrejas. Entendeu? Então a gente teve muita dificuldade. Por exemplo, eu tenho uma certidão de nascimento
de 1862, da Rogaciana Osana Borges, que é sobrinha neta da, como é que chama, que você acabou de falar, aquela personagem da foto? Da Maria Silvana. Da Maria Silvana Borges. Então, entendeu? aproveitando... Só completar aqui, nos registros de batismo, só colocava o primeiro nome da pessoa. Por exemplo, a criança do sexo masculino Otaviano. Ah, entendi. Aí o filho de fulano e afilhado. Os registros de batismo não tem nome, sobrenome, nem nome composto. Só um nome. Só o primeiro nome. Isso é uma dificuldade para pesquisa. Uma grande dificuldade. Agora, mas título nós de curiosidade. tivemos uma ajuda, eu principalmente, muito grande, do filho da Elaine, que é o Alisson. Porque o Alisson conseguiu fazer pesquisas em cartórios de Portugal, em livros antigos, ele foi me passando várias... Conseguiu a cidadania portuguesa. E aí, europeia, né, como descendente de judeu esquenazita. Que bom. E aí ele teve que fazer uma pesquisa muito longa e ele foi me passando muita coisa. Por causa dele, aqui o livro tem a certidão de batismo do Antônio Cabral de Melo, que antes pensava-se que ele fosse português, que tivesse vindo com a família para o Brasil, para Santo Antônio do Monte, ou que ele fosse de outro lugar. E o Antônio Cabral de Melo, a certidão de batismo dele é de Pedra do Indaiá. Olha! Então, assim, algumas coisas, por isso nós fizemos questão de ter muito documento. Nós temos muito documento aqui, porque tem coisas que a história mudou. Pai de Manuel Cabral de Melo. Já em Portugal. Lá, exatamente. Em Portugal, a certidão do casamento. Isso aqui tudo foi colaboração do Alisson. Eu gostaria de mostrar essa página. Sim. Que o Manuel Cabral de Melo, se não me engano, que tem mais tempo que eu trabalhei nisso, é o avô do Antônio Cabral de Melo, que é o tataravô do Otaviano, o Antônio Cabral de Melo. E qual a ligação dele com Pedro Álvares Cabral? Bom, essa é uma pesquisa a ser feita. Porque a irmã do Pedro Álvares Cabral é que veio para o Brasil. E aqui, falar a verdade, não fosse a Bilá, a gente não teria isso aqui em Santo Antônio do Monte. A não ser através dela e do, como é que chama o rapaz? Do filho da Elaine, o Alisson. É uma relíquia. A Isabel, irmã do Pedro Álvares Cabral, veio só com o nome Isabel. Ela não trouxe o Cabral. Ela se casou e aí... acho que a quinta ou sexta descendência dela, a filha, já com sobrenome Bicudo, se casou com descendentes da tribo indígena, dos Tibiriçá, lá de São Paulo, que deram origem aos bandeirantes. E o José Maciel, como é que é? Alves Maciel? Alves Maciel. Ele se casou com uma dessas descendentes, tanto do lado da Isabel, quanto do lado dos indígenas. Então tem a história, nós sabemos que a Isabel, irmã do Pedro Álvares Cabral, está nessa ascendência, mas ela não trouxe o sobrenome Cabral. Então nós não sabemos a origem do sobrenome Cabral de Santo Antônio do Monte ainda. Pode até ser, porque aconteceu, tem uma família Batista Braga, que o Braga, todos os filhos do João Batista dos Santos, né, do coronel João Batista dos Santos, capitão, eram Batista dos Santos. Um dos filhos, ele resolveu colocar Batista Braga em homenagem ao bisavô. E aí tem a família Batista Braga. E sobre a família Batista, um episódio que a Maria Angélica me contou e que eu vou aproveitar e falar. A família Batista, formada por pessoas muito competentes, mas, por outro lado, bem radicais, entendeu? E houve uma época em que, um período político, em que disputavam a presidência da República o Rui Barbosa e o
Hermes da Fonseca. Acho que sim. Hermes da Fonseca. Aí o prefeito da época, achando que a Irmandade toda ia apoiar o Hermes da Fonseca, propôs apoio para ele, integral da família, com o compromisso dele passar a ferrovia dentro de Santo Antônio do Monte, caso ele ganhasse. Entendeu? Olha que Aí interessante. completa o episódio. Né? O prefeito de Santo Antônio do Monte tinha contato com os candidatos à presidência da República. Olha. Ele veio Que aqui, era né, o meu Maria Angélica? bisavô, né? É. O Coronel Zeca Batista da época. Então, Era o prefeito de Santo Antônio do a Monte. cidade apoiava por causa da proposta de Aí o Francisco Batista. Desviar a linha férrea passada na cidade. Aí o prefeito com a família mudou, né, o apoio. Isso aí criou uma rixa, pode contar. Aí um dos membros da família, de nome Francisco Franco, Francisco Batista dos Santos. Francisco Batista dos Santos, disse, não, eu não vou sou apoiar o Hermes da Fonseca, eu vou apoiar o Rui Barbosa. Eu não sou Sabe? vira-folha. E vou dizer para vocês, a partir de agora eu não assino mais Batista. Eu sou um homem franco e eu vou assinar agora Franco. Olha! Francisco Franco. Eu sou dos Martins, descendente de uma indígena ou negra lá de Pernambuco. Esse personagem que a gente tem mais ligação com ele chama-se Joaquim Martins dos Santos. Nas nossas pesquisas, nós também tivemos uma ligação com o cemitério. De que forma? Muitas informações para a árvore a gente conseguiu naqueles letreiros do cemitério. Mesmo? Você vai lá no cemitério e olha lá, por exemplo, dos Borges, cemitério da família dos Borges. Uhum. Lá você vê uma verdadeira árvore genealógica. Que maravilha. E no fórum também a gente conseguiu, através, eu como parente, descendente, Otaviano como advogado, pegamos os inventários do Coronel Zeca Batista, que foi esse prefeito, do filho dele, o padre Zeca Batista, do meu avô, João Rodrigues dos Santos, e aí eu escaneei todos os inventários, e do Francisco Guilherme da Silva Capanema, que tem inclusive um testamento que ele deixou, que era o proprietário na época aqui do chalé. Eu escaneei tudo, digitalizei e ofereci ao fórum, não sei se ainda tem, CDs com material todo... Muito cuidado, porque 1916, 1917 era luva e passando assim, com o maior cuidado, porque estava desmanchando, né? Então, eu escaneei todinho e depois ofereci para o fórum, como uma forma de agradecimento por ter emprestado, né? Porque nos cartórios a gente pagava um absurdo cada certidão, né? Muito caro. O MyHeritage cobra em dólar, é uma taxa anual de mais ou menos R$1.000. Há uns 10 anos nós somos assinantes do MyHeritage. É muito mais. Desde 2000. No início era caro, era bem caro, era né? bem R$800, né? No princípio. Chegou né? a ser, teve uma vez que eu paguei 1.200, acho que foi 2005. Então, o MyHeritage, o que ele faz? Ele tem uma equipe, vamos dizer assim, seriam cientistas da genealogia, né? E eles fazem ligação de uma família com outra. Entendeu? Por exemplo, você tem a árvore genealógica sua, da sua família. Eu tenho da minha família. Né? O MyHeritage, ele vai pegar pessoas da sua família que pertencem à minha família e nos informa isso. Entendi. Então, é uma coisa fantástica o MyHeritage. E eles sabe? começaram lá em Israel, agora eles estão com a sede nos Estados Unidos, porque eles fizeram uma parceria com os Mormons, porque os Mormons são a comunidade que mais tem registro genealógico no mundo, porque eles têm tudo registrado. Então, agora o MyHeritage tem essa parceria com eles.
Que maravilha. Então ajuda Então, bem. Agora um pedacinho aqui, se você permitir. Todo livro tem a sua sinopse, né? Sinopse que é o resumo do livro. Nós estamos ainda... Eu tenho aqui uma passagem Você vai falar sobre ela? Ah, então que eu tá, gostaria deixa que pra o senhor depois. comentasse ela conosco. Agora? Posso ler? Pode, vai lá. Um fato ocorrido no dia 4 de abril de 1900, em Martins Guimarães, que foi distrito de Santo Antônio do Monte, despertou-nos para a sinopse do livro. Antônio Martins dos Santos, primo, próspero fazendeiro, conhecido por Mantiba, da família dos Batistas, Naquela data fatídica, ao apear do cavalo, foi esfaqueado por um vendedor de esteiras, de nome Antônio José. Aos gritos, Rogaciana Ousana Borges, esposa do Mantiba, chamou pelo seu genro Nestor, pedindo-lhe ajuda para socorrer a vítima. Passados 123 anos, a morte de Mantiba ainda ecoa entre os que estudam episódios familiares. A justiça da comarca concluiu que Antônio matou Mantiba por questões ligadas à recusa da compra de uma esteira. Há outra versão de que a sua morte teria sido por vingança e encomenda. Sim, E o processo exatamente. está no livro, como documento. O processo está no livro, Como documento. como documento. Entendeu? Entendi. A morte de Nós tomamos o cuidado de pesquisar no fórum aqui o inventário e o processo penal, e o inventário. né? E de lá a gente está lá, inventário, tá vendo? Ó, né? Quão rica ficou essa obra? É verdade. Sim, nós fizemos questão de realmente o máximo de O documentos. máximo de informação assim documentada, O né? máximo que nós conseguimos está aqui. Parabéns e obrigada pela oportunidade. Arnaldo Franco, por exemplo, faz parte da família. O Vaguinho, Dr. Vaguinho, Conheço o Dr. Wagner. né? Dr. Wagner. E agora da minha família são os Martins do Antônio Mantiba. Então o Mantiba, ele também é descendente dos Batistas. João Martins dos Santos. Teve os filhos, um dos filhos, acho que o mais velho, também chamado João Martins dos Santos. Não existia João Martins dos Santos Júnior, nem João Martins dos Santos Filho, não. O mesmo nome. E aí a gente tem a maior dificuldade, tem que ver quem é a esposa, em que ano que morreu, para saber quem é o pai, quem é o filho. Aí o neto também, João Martins dos Santos. Quando nasceu o bisneto, ou é o neto, João Martins dos Santos, e ele adulto, tinha nascido no dia de São João Batista. Ele resolveu trocar de nome. Tirou o Martins e pôs Batista dos Santos. Batista dos Santos. Para diferenciar, porque já tinha 3 gerações de João Martins dos Santos e ele também. Então aí ele virou João Batista, foi o primeiro Batista dos Santos daqui de Santo Antônio do Monte, que é o pai do coronel Zeca Batista, que foi o prefeito. Entendi. Né? E é o avô da minha avó. Então, foi o primeiro Batista. Agora, eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer a todas as autoridades e a população de Santo Antônio do Monte que valorizou muito a biblioteca. Nossa biblioteca foi talvez a 5ª do Estado. Você me entendeu? Biblioteca Pública, a 5ª do Estado. Então foi um fato assim relevante. E as autoridades abraçaram essa ideia. Tanto o prefeito Leopoldino Luiz da Silva, Dino Luiz, como o Lalu, como o Léo, né? O Léo que nos brindou com esse prédio maravilhoso aqui e está sempre atento ao clamor da população por um lugar agradável, né, para leitura. Hoje ela está totalmente informatizada, né, atualizada.
Com a com sala milhares toda. e milhares de volumes. Mais um detalhezinho, pode falar? Claro. Falar para vocês o seguinte, a Biblioteca Pública Bueno de Rivera de Santo Antônio do Monte tem muito a ver com a guerra, com a briga Rússia e Estados Unidos. Coisa interessante, né? Por que eu tive essa ideia? Eu não tive a ideia de criar a biblioteca. Eu era funcionário do Citibank, em Belo Horizonte, que é um banco americano, e percebi que havia ligação muito forte do Citibank com o consulado americano. E trabalhava no consulado americano a Marildes Vidal, que é de Lagoa da Prata. E um dia eu fui ao consulado e ela disse assim: Otaviano, você não tem interesse de criar uma biblioteca lá na sua cidade, Santo Antônio do Monte? Eu falei, mas claro que tem. E aí ela me deu uma centena de livros, claro que voltados para a democracia, para feitos de Kennedy e outros personagens da literatura americana. Mas foi o ponto de partida. Foi o ponto né? de partida, né? Mas surgiu, isso veio como um contraponto, ou em oposição ao Che Guevara, que era um revolucionário poderosíssimo e que lutava para a libertação de Cuba, né, do domínio do Batista. Aí, lá vai um Batista lá, né, lá em Cuba, tá certo? Então tem esses detalhes assim interessantes para o pessoal ficar sabendo. Tem um entendimento melhor. Agora, é um livro que é voltado para a história, não é verdade? E a genealogia, principalmente. Tem partes assim dramáticas, como a morte do Mantiba, não é verdade? É verdade. Um drama. Tem o texto do avô dele, como é que é? Onde você vai? Onde vai José? Ver as moças, Fonsina. Minha esposa. É um texto fantástico. É um texto assim bem suave, sabe? Bem legal. Bem coloquial. Você não gostaria de ler ele pra gente? Ele não é pequeno, não. Ah, não. Não é muito grande, não. Acho que eu vou achá-lo aqui. Onde vai José? Ver as moças, Fonsina. Onde fala sobre o José Xavier, né? Xavier. Podemos fazer essa leitura depois para você, né? Podemos fazer depois. Você deixa o espaço reservado, ok? Ok. A história também do Paulo. Isso aqui é uma história interessantíssima. O federal saiu para Santo Antônio do Monte. O meu tio José Ulisses e o tio avô, como é que é o nome dele? O Teodosino José Ulisses, Xavier. Teodosino Xavier. Eles estavam jogando 31, o jogo chama 31, jogo de baralho, jogo de azar, lá em São José dos Rosas. E numa já na despedida, estava na hora do ônibus chegar e eles tinham que pegar o ônibus para voltar para Santo Antônio do Monte. Teve um episódio que no jogo chama-se pato, ou seja, dobra o lance para a jogada seguinte, sabe? E aí o meu tio Zé Ulisses falou assim: olha, se eu ganhar esse pato, eu vou comprar aquele bilhete de loteria. Você topa? O meu tio, o outro falou assim: vou pensar. Topo sim. E aí ganharam o pato, compraram o bilhete e ganharam o prêmio máximo da Loteria Federal. Compraram fazendas. Compraram fazendas, casas. De ler Onde vai José Ver as Moças Fonsina, vou deixar para as pessoas lerem no livro, né? Eu queria colocar o seguinte: no dia do lançamento, eu pretendo, se o Otaviano concordar, que as pessoas estejam com o livro em mãos, e aí eu vou praticamente dar uma aula para ajudar a pesquisar o livro, porque o livro ele contém índice remissivo. Índice remissivo não é muito comum para o dia a dia, então eu quero ensinar
a olhar aqui, por exemplo, a Afonsina Maria de Oliveira, número 994, que é filha da Alvarina Maria de Oliveira, que está no número 1226. Aí vai no número 1226 e acha a mãe dela e a ascendência da mãe dela, sabe? Então eu quero dar essa aula durante o lançamento, para ensinar as pessoas a pesquisar o livro e já saírem de lá pesquisando tudo. Que delícia! Que bom! Olha, muitíssimo obrigada. Eu gostaria que vocês, então, ficassem à vontade para fazer as considerações finais, convidassem aí os parentes e amigos, né, para o lançamento do livro de vocês em Lagoa da Prata e em Santo Antônio do Monte também. Então, meus queridos amigos de Santo Antônio do Monte, de Lagoa da Prata, onde resido, agradecer à população de Santo Antônio do Monte pelo acolhimento que deram à Biblioteca Pública Bueno de Rivera, as autoridades do município, vereadores, agradecer ao meu pai, né, que foi o autor do projeto, né, de criação, agradecer muito a Bilá Bernardes, essa pessoa maravilhosa e sábia, né, que não fosse ela, não estaríamos aqui para a publicação do livro. Bom, eu quero agradecer também às famílias que colaboraram, investindo, gostando da ideia e passando informações. Inclusive, assim, datas de nascimento, que eu perguntava, não importa de que esteja a data de nascimento, passaram todas as informações para constar do livro. Eu tenho, inclusive, um depoimento da Celeste, filha dos Seus Santos, que me telefonou e falou assim: ô Maria Angélica, eu fiquei sabendo que você e o Otaviano estão escrevendo um livro de família, eu sou da sua família, eu quero entrar. E aí ela me forneceu várias fotos, várias informações sobre a família toda e realmente nós somos da mesma família. E aí eu consegui entender por que Rodrigues da Costa e Rodrigues dos Santos e Batista e Batista Franco é tudo a mesma família. É porque as pessoas mudavam de nome. Isso agora, antigamente era fácil. Um detalhe do livro, que vocês podem ver aqui, normalmente as árvores genealógicas não trazem as fotos dos personagens. Nós coletamos o maior número possível de personagens. Então, Gabriel, se você, por exemplo, fizer parte desse livro, tivesse fazendo parte, teria uma foto sua aqui. Sua e dos seus pais. Mesma coisa o João, tá ok? Como vocês estão vendo aqui. Tá? Isso é um trabalho De formiguinha. de formiguinha, Maria Angélica falou certo, viu? De muita dedicação, de muita vocação. A capa do livro, né, não vamos deixar de falar, De jeito nenhum. onde nasci, né, onde vivi até os 14 anos de idade. Às vezes aqui nessa câmera, talvez. Onde o senhor nasceu e viveu. Onde eu nasci e vivi até os 14 anos. Então, um abraço para vocês de casa. Acompanhem nossas redes sociais para terem trechos, né, do livro Genealogia e História, que foi maravilhosamente contado na manhã de hoje aqui, pelo Dr. Otaviano de Oliveira, pela Maria Angélica, nossa querida Bilá Bernardes, e estão todos convidados para o lançamento do livro em Lagoa da Prata e em Santo Antônio do Monte, na biblioteca fundada por ele, pelos amigos dele, pelo pai dele, Dr. Otaviano de Oliveira, no dia